A gente volta a falar sobre o coronavírus, preocupação aqui no Brasil, com um caso já confirmado, e, claro, preocupação na Europa, na China, onde surgiu a doença, e na África. Quais serão as preocupações em relação ao continente africano? Está conosco o nosso colega Alex Rufo, que está no Marrocos e traz as últimas informações. O Ministério da Saúde, Alex, vem se manifestando. Aqui são 2h38, então boa tarde para você. Aí já é noite, né, Alex? Boa tarde, Thiago Berraich. Aqui é um pouco antes das 7 da noite ainda. Sim, deixa eu te explicar primeiro a situação geral e a grande preocupação aqui com o Marrocos e também com o Egito no norte da África. Principalmente o Marrocos, ele tem um acesso muito fácil para a Europa, ele praticamente faz fronteira com a Europa, se a gente imaginar que é uma estreita ligação, literalmente o Estreito de Gibraltar. Você já esteve por aqui e sabe que da Espanha, ou seja, de Tarifa, da cidade de Tarifa da Espanha até Tânger, é 1 hora só de travessia. A gente tinha conversado isso hoje cedo no Jornal da Manhã. Então, esse fluxo muito fácil, muito barato para trazer o europeu para cá, faz daqui um continente muito ligado ao continente europeu. Fora isso, tem a parte toda do hub dos aeroportos, né, que recebem voos para a África, começando ou por Marrakech ou por Rabat, que é a capital aqui do Marrocos, ou então por Casablanca. E, principalmente, o que deve afetar, e uma grande preocupação, é o turismo. Por que isso? Porque para um lugar onde a gente não tem a fluência do inglês, ou seja, a fluência por aqui é muito árabe, francesa, né? Foi um país já controlado pela França, você precisa ir de van com outros turistas de vários países e com um guia que fale a sua língua. Então você acaba ficando confinado durante muito tempo numa van. Foi o caso que aconteceu comigo. Eu peguei ontem uma viagem para mais ou menos uns 300 quilômetros até um Casbah, que é uma fortaleza perto do deserto, um lugar muito bonito, muito visitado turisticamente, mas se você não for com turista, você não consegue nem falar com os habitantes locais. E eu passei uma situação até constrangedora, meu caro Thiago Berraich. Eu tenho rinite alérgica. Então você imagina eu numa van com 2 alemães, 2 ingleses, 2 franceses e 2 espanhóis. Eu era o 9º elemento e solteiro, quieto ali no meu canto. Eu comecei a espirrar. Eu devo ter dado uns 27 espirros por conta da alergia e eu via que as pessoas já começavam a se afastar, começaram a ficar com medo. Então a minha saída para avisar da minha rinite foi avisar para o motorista que se ele podia desligar o ar-condicionado, que eu tinha rinite alérgica, antes que me jogassem para fora da van no meio do deserto, meu amigo. O pessoal vai começar a achar que você tem o coronavírus. Ainda bem que você tá 100% e trabalhando aí, porque você tá acompanhando logo mais uma das etapas da Fórmula E, que é a sua especialidade, que é o automobilismo. Mas, Alex, nas suas, você já viu pessoas com máscaras? Nos locais públicos, por exemplo, tem álcool em gel? Você tentou entrar em alguma farmácia e comprar esses produtos por aí? Pois é, Thiago, você vê muita gente na rua com máscara, mas você consegue perceber que não é o local, que não é o marroquino, não é o árabe que está usando a máscara, são estrangeiros. Eu tive ontem procurando algumas farmácias, na verdade o álcool gel está esgotado e também as máscaras estão esgotadas. Você falou da Fórmula E, eles são muito organizados, é uma categoria que funciona com tudo muito perfeitamente e hoje à noite eles marcaram um jantar da categoria com pilotos, com equipes e com os jornalistas e vão passar um briefing geral do que vai acontecer amanhã nos treinos e também na corrida do sábado, mas principalmente com dicas de segurança, de como a gente se comportar nesses 2 dias. A própria Fórmula E teve uma baixa aí, ou de algumas equipes, ou de alguns organizadores também, que viriam da Itália ou da França e acabaram não vindo, por conta até de restrições. A restrição aqui ela não está muito rígida ainda é uma coisa meio informal e não está ainda batizado, olha, não pode entrar. Para você ter uma ideia, o governo, você perguntava aí de ações do governo, o Mohamed Youb, que é o ministro da Saúde aqui, há 1 mês atrás ele dizia que estava sob controle, que a África estava blindada, né? Depois do caso da Argélia, essa blindagem ela ruiu, né? Como se tivesse proliferando mais esse vírus, e ele voltou atrás e criou uma comissão onde participa ele como ministro da Saúde, ministro da Defesa e também ministro do Exterior e do Exército, para estabelecer quais países que poderão ter acesso para cá, quais cidadãos de outros países ou não. Eu fiz uma pesquisa no site da Itália, que hoje, né, a gente falar de Itália é esse ponto, é o epicentro de tudo isso dentro da Europa, né? Eles substituíram aí o Etna
e tem um epicentro de terremoto, não, você tem agora um epicentro viral, que é a Itália. E o site da Itália diz, aparentemente não tem nenhuma restrição aí no Marrocos, mas a maior parte dos países permitem que o cidadão entre, só que se ele tiver qualquer tipo de suspeita, ele fica em quarentena. Então isso mesmo vai acabar evitando muito turista que venha para cá, Tiago. Ô Alex, eu sei que você tem mais um tempinho, eu vou pedir para você ficar conosco aqui na nossa imagem, inclusive eu vou te convidar para conversar com uma convidada que nós temos na sequência. A gente vai fazer então uma ligação Marrocos-Milão. Está conosco uma brasileira que trabalha em Milão, é a Deise Estevan, que conversa conosco agora. Tudo bem, Deise? Para você aí são mais 4 horas. Boa tarde para você, obrigado por nos atender. Boa tarde, Thiago. Você está há quanto tempo em Milão e o que você faz em Milão? Eu estou em Milão fazem 7 meses, eu me mudei para cá a trabalho. Eu trabalho numa multinacional de alimentos e bebidas aqui na Itália e cheguei aqui no final de agosto do ano passado. E o que essa situação mudou na sua rotina? As pessoas as suas mais vazias? A gente já viu imagens da própria Duomo praticamente fechada, vazia. Qual que é a situação por aí? O que você pode relatar para a gente? Bom, a situação aqui está um pouco complicada porque desde terça-feira eu estou trabalhando de casa em sistema de home office. É uma sugestão, na verdade, da empresa, não é uma obrigação, pelo menos não na minha, mas eu conheço amigos que estão obrigatório que eles trabalhem de casa. Além disso, claro, a vida na cidade mudou. De alguns dias os bares estavam fechados a partir das 6 da tarde, os eventos esportivos aqui em Milão também foram cancelados no final de semana e a situação ainda não tem muita clareza de quando vai voltar ao normal. Ô Deise, o Alex Sufo, que é jornalista aqui da Jovem Pan, está no Marrocos, ele participa aqui da nossa conversa. Alguma pergunta para ela, alguma curiosidade, puxando o mundo que você está vivendo na África e perguntando sobre a Europa, Alex? Sim, eu queria fazer uma pergunta para a Deise exatamente do que está afligindo aqui a própria Fórmula E e também o turismo. Se eles lá, principalmente no norte da Itália, estão sentindo essa coisa de uma maneira bem forte ou se para eles não passa de uma gripe muito forte, porque o que a gente escuta aqui, até com pessoas da imprensa extremamente esclarecidas, é que a preocupação não deve ser grande, porque é como se fosse uma grande gripe. O próprio africano está falando isso, só que essa proliferação é tão grande, né? A propagação do vírus é tão grande, que se não tiver uma consciência e a pessoa realmente, como o Thiago falou, não usar álcool gel, não usar máscara, isso pode ser um problema. Então eu queria saber da Deise se está tendo esse tipo de conscientização na Itália. Tá sim, Alex. Na verdade, aqui as pessoas, a imprensa aqui é um pouco sensacionalista, eles às vezes acabam exagerando um pouco, mas a própria população está muito consciente de que é mais uma questão de prevenção, que a gente está vivendo esse enclausuramento, ficando em casa durante esses dias para evitar a propagação do vírus. Mas aqui na Itália o número de pessoas de mortes por conta do coronavírus não é muito alto, considerando a quantidade de pessoas, principalmente na região da Lombardia, onde o Milão está localizado, não é muito alto. Então as pessoas sabem que nós estamos em casa só por precaução mesmo. Ô Deise, em relação ao seu dia a dia, você já disse que está trabalhando de casa, de home office, enfim, mas você foi ao supermercado, você conseguiu encontrar produtos, os supermercados estão abastecidos por aí? Eu fui sim, na verdade na segunda-feira, eu mesmo com a sugestão de trabalhar de casa, eu fui até o escritório e aí eu encontrei o metrô no horário de pico, tanto de manhã quanto de noite, muito vazio, muita gente com máscaras ou com o cachecol em volta da boca e do nariz, nas ruas, e indo ao supermercado eu encontrei algumas prateleiras vazias, mas os funcionários trabalhando muito rápido para repor os alimentos que estavam em falta. Eu não vi relatos nem de outros brasileiros aqui nos grupos de redes sociais e nem de amigos, mesmo italianos, de problemas em encontrar mantimentos, mesmo entrega de comida em casa. Eu mesma já fiz pedidos essa semana e tá tudo normal. O Alex Sufo, que continua conosco, que está no Marrocos, quer fazer mais uma pergunta para a Deise, que está em Milão, Alex?
Sim, Deise, o que eu tenho visto muito por aqui nas ruas, e até com turistas aqui, é uma vontade de voltar para casa, de sentir um ambiente seguro. Você mora na Itália, você se sente segura ou de alguma maneira você preferia essa hora estar lá no seu cantinho no Brasil e afastada de tudo isso, Deise? A gente sempre sente saudade do Brasil, como sem esse tipo de problema da saudade. Mas não, eu me sinto plenamente segura. Como eu comentei no início, a minha questão de trabalhar de casa é mais para seguir a orientação da companhia, é uma orientação de segurança, então eu estou trabalhando de casa essa semana, mas eu não tenho um problema. Ontem, no final do dia, eu precisei sair de casa, eu saí tranquilamente, vi um pouco mais de pessoas na rua. Não estou me sentindo particularmente alarmada com a situação. Sei que o risco de propagação é muito alto e por isso a gente está em casa durante esses dias todos, mas também entendo que já foram relatados casos de cura e a gente vê muito que as pessoas que estão na lista das pessoas que perderam a vida por causa disso são pessoas com a saúde mais fragilizada, de mais idade. Então eu particularmente não tenho me sentido preocupada a esse nível de pensar que preferiria estar no Brasil nesse momento. Ô Deise, durante a nossa programação nós estamos conversando com inúmeros brasileiros que moram na Europa e ontem eu fiz uma pergunta para uma pessoa que participou aqui e eu faço a mesma pergunta para você. Desde que surgiram os casos na Europa, desde o começo dessa semana, quando explodiram os casos na Europa, a sua família obviamente ficou preocupada, muita gente ligou, te mandou mensagem. Qual foi a preocupação da sua família sabendo que você está em Milão? Todos os dias eu recebo mensagens das pessoas me perguntando como está a minha saúde, se eu estou sentindo algum dos sintomas, mas eu estou super bem, eu estou super tranquila. Minha mãe me pedindo não sai de casa, por favor. Meus amigos também sempre reforçando essa orientação e me perguntando a todo momento como que as coisas estão melhorando por aqui, inclusive porque eu tenho amigos com viagem marcada para vir para Milão e visitar e questionando se eles deveriam ou não cancelar a viagem deles. Por enquanto, a gente está mantendo os planos, pelo menos das pessoas que estavam para vir um pouco mais adiante, e a gente está seguindo dessa forma. Por enquanto, a gente está tudo bem. Eles perguntam, mas eles também sabem que eu sou uma pessoa cautelosa. Deise Estevam, que é uma brasileira que trabalha em Milão, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui. Estamos torcendo para que tudo termine bem por aí. Um abraço, obrigado. Obrigada. Alex Ufo, já me despedindo de você, eu já aproveito ainda para fazer mais uma questão, diminuição aí da capacidade hoteleira no Marrocos. E aliás, no começo da nossa conversa você falou uma coisa importante, no caso da África, muita gente, por exemplo, quando vai ao Egito, a orientação aqui do Brasil é a pessoa sair já com guia, comprar um pacote fechado, ao contrário de se você vai para Europa, que você pode fazer a sua viagem por conta, compra a passagem, depois compra a hospedagem e faz o seu trajeto lá por dentro, aluga um carro, vai embora, enfim. Mas no caso de um país como o Marrocos e no caso do Egito também, são dois países, por exemplo, que a orientação é para que as pessoas fechem o pacote e vão e as pessoas devem ir com o guia. Mas você percebeu, Alex, alguma diminuição da capacidade dos hotéis aí? As pessoas estão procurando menos os hotéis aí? Olha, Thiago, percebi muito. Eu cheguei aqui no domingo e até eu mandei uma imagem aí para o nosso querido Murilo para ver se ele consegue colocar no ar. Hoje, na hora do almoço, a piscina estava totalmente vazia. Estamos com a imagem aqui que está nos acompanhando, viu, Alex? Exatamente, muito diferente do que tinha no domingo. Essa piscina estava totalmente lotada, cheia de gente. E o que aconteceu? Pessoas que vieram para cá, não só pelo carnaval, mas por conta do grande verão que é aqui, né, 38 graus, a piscina estava lotada. Começou a decair a frequência na piscina e não teve essa reciclagem, porque normalmente o que você vê? Pessoas vão embora e chegam dos hotéis, né? Tem essa reciclagem grande, principalmente nessa época. Não, as pessoas começaram a ir embora e não voltaram. Então eu diria para você que pelo menos 50% da capacidade hoteleira, não só daqui, como do Mamounia também, que é outro hotel que eu estive ontem, já diminuiu bastante. Então as pessoas estão indo embora e outros não estão voltando. Então, como... A conexão do nosso Alex caiu, mas de qualquer forma...
a participação dele importante, fazendo esse relato em relação ao Marrocos, com a imagem da piscina do hotel. Inclusive, você que está nos ouvindo, depois entre no YouTube e continue acompanhando a sequência dessa entrevista.